Sabe, a gente tem essa ideia de que sucesso, o verdadeiro sucesso, começa com, sei lá, um plano genial, com muito poder. Ou com muito dinheiro, muita força. Isso, mas a nossa conversa de hoje é sobre uma história que meio que vira essa lógica de cabeça para baixo. A história de Salomão. Ah, sim. Ele não era só um rei assumindo o poder. Ele era o herdeiro de um legado, assim, imenso e tinha a missão de guiar uma nação inteira. E que missão, né? O desafio dele era gigantesco. Pensa só, assumir o trono depois de Davi. Nossa! Davi não foi só um rei, ele foi uma lenda para Israel. A pressão era absurda. E o mais interessante é que ele parecia ter consciência disso, né? Da sua própria juventude, da falta de experiência. Totalmente. Ele entendeu logo de cara que liderança não é algo que se improvisa. Não dava para simplesmente chegar e assumir. E essa consciência torna o momento seguinte tão poderoso. Ele está diante de Deus e pode pedir literalmente qualquer coisa. Qualquer coisa. Vida longa, poder, vitória sobre os inimigos. Riqueza. Mas não, o pedido dele vai para uma direção completamente diferente. Ele basicamente pede: dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. É a passagem de 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. É incrível. Ele não pede uma ferramenta, ele pede uma qualidade de ser, um coração que saiba ouvir. E essa é a primeira grande lição, não é? Reconhecer as próprias limitações. Esse é o primeiro passo para uma liderança, assim, de verdade. É o fundamento de tudo, porque como consequência desse pedido, a história se desenrola de uma forma fantástica. Conta pra gente. Deus se agrada tanto daquela humildade, daquela prioridade, que dá a ele não só a sabedoria, mas tudo aquilo que ele não pediu. Prosperidade, honra, paz. Exatamente. O reinado dele se torna um modelo. É como se acertar na prioridade tivesse destravado todo o resto. E a gente vê essa sabedoria na prática, né? Aquele julgamento famoso das duas mulheres e o bebê é genial. É um exemplo perfeito. Não é só uma solução inteligente. É de uma psicologia profunda. Ele expôs a verdade só observando a reação de uma mãe, sem precisar de mais nenhuma prova. Ele entendia a natureza humana. E o povo percebeu isso. O texto em 1 Reis 3:28 diz que todos viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Pois é, mas é aqui que a história fica mais complexa. E, para ser sincera, muito mais interessante para mim. Concordo. Como pode o homem que entendia tanto o coração dos outros ter se perdido dentro do próprio coração? Essa é a grande virada. É o que torna a história tão humana, tão real. O mesmo sucesso, a riqueza, as alianças políticas que ele fez. Tudo aquilo que veio como uma bênção, com o tempo, se transformou numa armadilha. A narrativa é bem direta sobre isso. Lá em 1 Reis 11.4 diz: quando Salomão era já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. É um alerta brutal, né? Não basta começar bem, é preciso terminar bem. A jornada exige uma vigilância constante. E a gente sente o peso desse desvio no livro de Eclesiastes. É quase como ler o diário de um homem que teve absolutamente tudo que o mundo pode oferecer. Tudo mesmo. E descobriu na prática que nada daquilo preenchia o vazio. Aquela frase famosa, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, não é tipo a fala de um pessimista. Não, de jeito nenhum. É o relatório final de alguém que testou todos os limites da experiência humana e voltou de mãos vazias. E qual é a conclusão dele? Depois de tudo isso, de toda a sabedoria, toda a riqueza, a conclusão é de uma simplicidade que chega a assustar. Está lá no finalzinho de Eclesiastes 12.13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Nossa! Depois de construir um império e buscar sentido em absolutamente tudo, ele conclui que o verdadeiro sucesso era voltar ao ponto de partida. O propósito não estava nas grandes obras dele, mas na conexão com o Criador. Exato. É como se ele redescobrisse no fim da vida a mesma verdade que ele tinha escrito no auge da sabedoria, lá em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele teve o princípio, se perdeu no caminho e no fim teve que reaprender a lição mais básica de todas.
E isso deixa tantos ensinamentos práticos para a gente. A sabedoria como prioridade, a humildade que precisa ser contínua e a necessidade de guardar o coração acima de qualquer resultado. É por isso que o legado dele é, ao mesmo tempo, uma inspiração e um grande aviso. Quando o propósito maior está no centro, a sabedoria constrói coisas incríveis. Mas quando esse centro se perde... Até o maior dos impérios começa a ruir por dentro. E no fim, a história de Salomão prova uma coisa muito forte. Ter conhecimento, ter sabedoria, não garante obediência. E isso levanta uma reflexão final, não acha? Com certeza. Fico pensando justamente nisso. A história dele mostra que saber o que é certo e fazer o que é certo são duas coisas bem diferentes. Existe uma distância aí. Uma distância enorme entre a teoria e a prática. E preencher essa distância, essa talvez seja a maior luta da nossa própria jornada.